Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da lição de número 9 do Programa de Educação Cristã Continuada. O tema desse trimestre é sobre os livros sapienciais da Bíblia, os livros de sabedoria: Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Antes de iniciarmos, deixe logo o seu curtir, o seu like neste vídeo, porque isso é muito relevante para que a nossa lição da Escola Bíblica Dominical seja recomendada para mais e mais pessoas neste grande campo virtual de evangelização que é a internet. A nossa lição de número 9 tem como assunto as experiências da vida, em Eclesiastes, capítulo 1 a 4. O texto áureo está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A leitura bíblica com todos está em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 a 11, e Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 15. A verdade prática nos fala que a vida só faz sentido quando Deus faz parte dela. Na introdução do nosso comentário, fala que o título Eclesiastes significa pregador. Esse nome aparece 7 vezes neste livro. Pregador no sentido daquele que reúne e se dirige a uma assembleia, a um grupo de pessoas. O rei Salomão é o autor desse livro. É um livro que foi escrito mais no final da sua vida, onde ele faz uma espécie de retrospecto de tudo que viveu. Ele examina os ciclos vividos, as tarefas que nos envolvemos e os prazeres que buscamos. Após esse exame, ele chega à triste conclusão de que tudo que há debaixo do sol é passageiro, é vão, é transitório, ou seja, a palavra vaidade aparece muitas vezes neste livro. Vaidade que vai muito além do que nós hoje entendemos como tal. É um paradoxo difícil de entender. Especialistas na Bíblia discutem o que ele quis dizer com esta frase e sugerem que ele se refere a todo esforço humano separado de Deus. Isto é, sem Deus, ninguém pode encontrar satisfação duradoura e significado, seja no trabalho ou nas diversões da vida. Vamos então ao primeiro tópico da lição: trabalho árduo e sem sentido. O pregador fala da mesmice da vida, que por fim é sem sentido, pois não passa de trabalho árduo, trabalho duro. Veja só, parece que a Bíblia está falando contra o trabalho. Será que é isso? O pregador está nos incitando a sermos preguiçosos? De maneira nenhuma. O que ele está querendo dizer é que tudo que nós realizamos sem Deus é um trabalho sem sentido. Os exemplos que são citados no texto de Eclesiastes são bastante claros. As gerações se sucedem monotonamente. O sol nasce, se põe e volta a nascer. O vento percorre o seu caminho circular, ou seja, dá a volta em torno de determinadas regiões ou até do planeta. Ou seja, a vida sempre está em movimento. Quando nós ampliamos essa visão para o nosso sistema solar, a nossa galáxia, o nosso universo, nós vemos que os astros e estrelas estão como que em movimento o tempo todo, como peças de uma gigantesca máquina. Nesse contexto, temos aqui no primeiro item, a sabedoria humana é limitada, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. O que o sábio Salomão, o rei mais sábio que já existiu, quer dizer com isso? Será que ele está nos dizendo, não vale a pena você estudar, não vale a pena buscar conhecimento? Será que é isso que ele está querendo nos dizer? De maneira nenhuma. O que ele está querendo mostrar é que a sabedoria humana, embora seja importante, ela tem suas limitações. Ela não pode substituir a sabedoria divina. É inútil buscar somente a sabedoria humana.
O pregador se propõe a realizar uma investigação detalhada, se dedica à tarefa de testar a competência de tal sabedoria, a fim de descobrir os princípios que ordenam o mundo. Ele descobriu que quanto mais via as obras que se fazem debaixo do sol, ou seja, neste nosso mundo material, mais se revelava a vaidade que as motiva. Ou seja, vaidade no sentido de serem intenções, vontades, caprichos que são passageiros. Ou seja, Salomão teve a oportunidade de, na sua época, ver as realizações do seu tempo. Quem sabe ele tenha analisado os impérios que existiram antes dele e que agora não existiam mais. Lembre que quando Salomão ascende ao trono, já tinha passado boa parte da glória do Egito, boa parte de outros reinos, e outras nações ainda estavam começando a se levantar como reinos. A Assíria ainda era um projeto. Babilônia, Grécia e Roma, então, ninguém nem sequer sonharia. Então Salomão meio que olha o que já se passou antes dele e já pensa o que acontecerá depois. E ele diz, tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro, é um vapor, é um vento. A palavra hebraica utilizada muitas vezes aqui no capítulo 1º e 2º de Eclesiastes, a palavra que nós traduzimos por vaidade, é o hebraico rebel, que quer dizer vapor, hálito, vento, sopro. Não tem nada a ver com o outro hebraico que também significa vento e sopro, que é ruach. Não tem nada a ver com isso. O sentido dessa palavra é de algo que o vento sopra, o vento leva. Então Salomão descobre que todas essas realizações humanas, elas acabam não dando em nada. Isso lhe causava aflição de espírito, porque é como se você chegasse à conclusão que tudo que a humanidade, tudo que o ser humano pode realizar, no fim das contas, o vento vai levar, o tempo vai passar, e aquilo que as pessoas lutaram tanto para realizar pode acabar não dando em nada e nem ser lembrado depois. O que deixava Salomão aflito era ver que muitos sábios não agiam da maneira sábia e que muitos insensatos não buscavam sabedoria, ou seja, as pessoas se conformavam com a sua situação natural de não saber, de não conhecer. Deixava-o aflito ver o quão longe a sabedoria ficava dos filhos dos homens e, ao mesmo tempo, o quão rápido a insensatez atingia seus corações. Isso era o pensamento deste rei há quase 3.000 anos atrás. Quando olhamos para a nossa situação atual, quando vemos as pessoas tendo ao seu dispor tantos conhecimentos nos livros, nas bibliotecas, na internet, mas ao mesmo tempo nós vemos a sociedade cada vez mais indo para um caminho de emburrecimento. Isso nos aflige. Isso nos aflige porque vemos que as pessoas não têm vontade de buscar o verdadeiro conhecimento e muito menos a verdadeira sabedoria que vem de Deus. O pregador conclui que a sabedoria humana produz também tristeza e frustração. Deve haver bastante dor para consegui-la e bastante cuidado para não esquecê-la. Quanto mais nós conhecemos, mais percebemos que ainda há muito a conhecer. Disso se conclui claramente que o nosso trabalho é interminável. Ou seja, a pessoa que não conhece, ela não sabe que não conhece, ela não tem noção da sua limitação. E a pessoa que conhece, ela tem consciência de que há muita coisa ainda por aprender e há muita coisa que ela não sabe ainda. O segundo item da nossa lição tem como assunto: o trabalho é frustrante. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Salomão diz que odiou todo o trabalho que realizou debaixo do sol. Aqui a palavra usada não é simplesmente trabalho, mas labor, ou seja, a canseira do trabalho realizado. E ele explica a razão deste este enfado, esta monotonia com seu trabalho. Visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim, quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará, ou seja, será senhor de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Portanto, qual o motivo da insatisfação de Salomão? Tudo que ele havia realizado, tudo que ele havia feito enquanto rei de Israel,
ele iria ter que deixar para o seu sucessor. E ele não sabe se essa pessoa iria gerenciar bem tudo que ele havia construído. Afinal, Salomão construiu muita coisa, palácios, cavalariças. A Bíblia declara que no tempo de Salomão, a prata não tinha valor de tanto ouro que circulava no território de Israel. E tudo isso ele usou para fazer grandes obras, inclusive o templo em honra, em homenagem ao Deus de Israel. Mas aí ele pensou, talvez, num certo momento, um dia eu vou passar. E tudo isso que eu fiz vai ficar para quem? Vai ficar para os reis que vierem depois de mim. Como eles serão? Será que eles vão cuidar bem daquilo que eu construí? Então ele resume todo esse trabalho com a expressão: também isto é rebelde. Isso é vaidade, isso é vento, isso é passageiro. O vento vai levar. A tristeza do pregador não é somente porque as coisas materiais não trouxeram satisfação, mas porque tudo que ele tinha acumulado seria deixado para outros, sobre os quais ele não teria nenhum controle. Enquanto ele meditava nestas coisas, ele diz que elas fizeram com que o seu coração perdesse a esperança de todo o trabalho que trabalhei debaixo do sol. Ou seja, toda aquela satisfação que ele teve pelo que realizou, simplesmente virou fumaça. É como se a sua esperança de tempos melhores pelo que ele tinha realizado simplesmente deixasse de existir. Além de não poder controlar quem herda seus bens, a pessoa que o suceder receberá tudo sem ter trabalho. Ainda tem essa dificuldade, esse adicional. No item 3 fala de correr atrás do vento, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Ou seja, o propósito da vida não pode ser encontrado nas próprias coisas deste mundo. Todas as coisas que chamamos de bens da vida, ou seja, saúde, riqueza, posses, poder, fama, prazeres, honras, prestígios, tudo isso nos pode ser tirado num piscar de olhos. Escapam das mãos das pessoas. Elas simplesmente não podem, por si mesmas, essas coisas, substituir a alegria que nós temos de conhecer a Deus, de temer a Deus. Deus dá essa capacidade àqueles que começam pelo temor a Deus, ou seja, crendo nele. É aqui que a alegria começa e continua, no próprio Deus. O que Salomão está nos mostrando é que ele teve tudo o que poderia desejar na sua época e, no final das contas, isso não encheu o seu coração. Isso se mostrou um grande vazio, como se fosse, para usar uma linguagem bem popular, um pastel de vento. Um pastel de vento que não tem nenhum recheio, só tem aquela casca bonita, mas que o seu recheio simplesmente não existe. Então, Salomão está comparando todos os bens desta vida como se fosse um saco cheio de vento. O segundo tópico da lição fala sobre tempo e eternidade. Tempo e eternidade, vida e morte são ingredientes que constituem nossa breve existência neste mundo e que não devem ser ignorados. Primeiro item fala que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essas duas expressões, debaixo do céu e debaixo do sol, elas aparecem muitas vezes no livro de Eclesiastes. Elas estão se referindo a este mundo material. Salomão está falando da perspectiva deste mundo material. Portanto, não devemos extrapolar as conclusões deste livro para o mundo espiritual. Haverá passagens em Eclesiastes, por exemplo, onde fala que os mortos não sabem de nada do que acontece aqui, debaixo do céu, debaixo do sol. Eles não têm recompensa nenhuma. Então, se pegarmos esse versículo isoladamente, nós iremos estar negando o estado intermediário. E nos esquecendo que Salomão ele escreve da perspectiva deste mundo material. Por isso ele fala, debaixo do céu, debaixo do sol, várias vezes. Ou seja, não é preciso ser filósofo para saber que os tempos e as estações são parte da vida, onde quer que a pessoa se encontre. Se as leis naturais determinadas por Deus não fossem confiáveis, a ciência e a vida diária seriam caóticas, impossíveis. Não apenas este mundo possui tempos e estações, como também é uma providência que prevalece em nossa vida. Desde antes do nosso nascimento até o momento de nossa morte, Deus está realizando seus propósitos, mesmo que nem sempre sejamos capazes de entender o que Ele está fazendo.
Em 14 afirmações, Salomão declara que Deus trabalha na vida de cada indivíduo, procurando realizar sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, não a vontade do indivíduo. Quando as nossas vontades são realizadas por Deus, não significa que é as nossas vontades que comandam ou que governam, mas que naquele momento elas estão em sintonia com o plano divino. E por isso elas são realizadas. Ou seja, nossas vontades têm que se adequar ao plano de Deus e não o contrário. Todos esses acontecimentos vêm de Deus e são bons em seu devido tempo. A inferência é clara, ou seja, a conclusão. Se cooperarmos com o tempo de Deus, a vida terá sentido. Tudo será formoso no seu devido tempo. Entendamos, portanto, que nós devemos nos encaixar no tempo de Deus e não o contrário. Quantas vezes se fala em tempo de Deus no nosso meio evangélico e às vezes invertemos as coisas, como se o tempo de Deus fosse o nosso, como se a agenda, o calendário, o relógio de Deus batesse com o nosso, e na verdade não bate. Portanto, devemos sempre buscar a vontade de Deus para que possamos realizar as coisas no tempo de Deus. O segundo item do segundo tópico fala sobre a eternidade do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem, é o centro deste versículo, ou seja, Deus nos criou para sermos eternos. Por isso, nós temos no nosso coração esse desejo de eternidade e procuramos nos eternizar das mais diversas maneiras. Uns procuram se eternizar construindo grandes monumentos com seu nome, outros realizando obras épicas, outros com lutas valentes, outros ainda com poemas, canções, alguma coisa que faça as pessoas se lembrarem deles depois que partirem. Por que nós temos esse desejo de deixar um legado que sobreviva ao nosso tempo? É porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus nos fez para sermos eternos. A vida do ser humano é ligada à eternidade, a Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O homem, criado à imagem de Deus, ele recebeu domínio sobre a criação. Portanto, ele é diferente do resto da criação. É por isso que nós nunca vamos encontrar satisfação em nada que seja desta criação, porque nós somos distintos dela. Isso explica porque ninguém, inclusive Salomão, é capaz de desvendar os enigmas da vida e se satisfazer plenamente com seus empreendimentos e realizações. Ou seja, Deus nos criou para algo muito maior do que este mundo material. Dentro desse contexto, temos aqui a frase do escritor cristão C.S. Lewis: "Descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo." E é isso. Deus nos fez para outro mundo, um mundo eterno, não para este mundo passageiro, esta criação que um dia terminará. Por isso nós temos desejos e anseios que nada nesta terra pode satisfazer, a não ser Deus, que é eterno. A vida parece passageira, mas aquilo que Deus faz dura para sempre, de modo que, ao viver para Ele e deixar que faça a sua vontade, a vida torna-se significativa e viável. Em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, vamos desfrutar aquilo que temos e agradecer a Deus por essas dádivas. Como é possível a vida ser monótona e sem sentido quando Deus nos fez parte de seu plano eterno? Não tem como. Quando nós nos encaixamos no plano de Deus, tudo faz sentido. Deixamos de ser criaturas insignificantes, se arrastando para um triste fim. Se cremos em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e estamos sendo preparados para um lar eterno. E não é um lar eterno simplesmente em outra dimensão que nós chamamos de céu. Nada disso. É numa outra criação. Um dia haverá novos céus e nova terra. E Deus quer que façamos parte disso. Nas palavras do pastor Thomas Watson, para os piedosos, a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Para os perversos, a eternidade é uma noite na qual o sol nunca nascerá. Muito forte essa afirmação. Se tememos a Deus, não precisamos ter medo de coisa alguma, pois Ele está no controle de tudo. E quando entrarmos na eternidade, compreenderemos melhor o seu plano como um todo. Muita coisa que hoje nós não entendemos, nós nos questionamos por que Deus deixa acontecer, por que Deus permite. Na eternidade, nós entenderemos tudo.
Terceiro item do segundo tópico: a morte é certa para todos. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Vida, morte, tempo e eternidade. Todos são ingredientes que constituem nossa breve existência neste mundo e que não devem ser ignorados. O plano de Deus abrange todas as coisas na vida dos seres humanos. Desde o dia que nascemos até o dia que morremos. Ele nos concede tempo para todas as coisas e, sem dúvida, nos pedirá conta quando a história tiver chegado ao fim. A morte equaliza, torna inútil a maioria de nossas atividades diárias. Há um ditado no curso de matemática que fala que a morte é o sinal de igual na equação da vida. A morte devora os sábios e tolos, ricos e pobres, não importando quem você é ou o que fez. Seja bom ou ruim, todos vamos morrer, inevitavelmente. Infelizmente, poucos refletem acerca do seu modo de viver, tendo em vista a certeza da morte. Ou seja, vivem, passam pela vida, mas realmente não vivem. É bom ter cuidado para não interpretar incorretamente os versículos 19 e 20 e chegar à conclusão equivocada de que não existe diferença alguma entre seres humanos e animais. O que Salomão está dizendo no versículo 21, Salomão mostra que apesar do corpo dos homens e animais voltarem ao pó depois que morrem, o espírito do ser humano vai para Deus. Diferente do espírito do Ruach, a palavra hebraica aqui, Ruach, vento, sopro, espírito, aqui ele está se referindo a quê? Ele está se referindo justamente à diferença, aquilo que nos diferencia dos animais. Enquanto que os animais vão para o pó da terra e lá ficam, o nosso corpo, embora vá para a sepultura, o espírito volta para Deus. A verdade é que o espírito do ser humano é eterno e responsável diante de Deus, mas os animais, ao contrário, não possuem espírito. O pregador encerra essa sessão nos lembrando mais uma vez que devemos valorizar a vida que Deus nos concede e desfrutá-la enquanto podemos. O terceiro tópico: problemas da vida. Salomão tinha uma alma sensível, e isso aparece porque, entre outras coisas, ele tinha uma preocupação muito terna com o sofrimento da humanidade e uma percepção acerca das aflições dos mais simples. Primeiro item: movida por inveja. Vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. É possível que o pregador esteja afirmando que o trabalho, motivado pelo desejo de passar à frente dos outros, não proporciona a satisfação que realmente deveria. Apesar de ser necessário evitar a preguiça, também é preciso controlar esse impulso, esse ímpeto de trabalhar só para superar os demais. Existem pessoas que são extremamente competitivas, até nas menores coisas. O pouco acompanhado de descanso é melhor do que a abundância motivada pela inveja, porque a pessoa nunca estará satisfeita. Sempre haverá alguém que trabalha melhor do que ela, que faz melhor do que ela, que realiza mais coisas do que ela, e isso certamente lhe trará tristeza e dor. A pessoa que trabalha incessantemente, motivada por sua ganância, nunca se satisfaz com o que adquire. Por mais que consiga coisas grandiosas, ela nunca estará satisfeita. Trabalhar por trabalhar também é vaidade. Portanto, em lugar da competitividade cruel, Salomão recomenda a moderação. O segundo item nos fala sobre o valor do companheirismo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Em cada um dos ensinos dos versículos 9 a 12, as vantagens da cooperação e do companheirismo são enfatizadas. Na verdade, se é melhor serem dois do que um, 3 amigos fornecem uma camaradagem ainda maior. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Há um ditado por aí corrente que fala que um dos maiores milagres de Jesus é, aos 30 anos, ter 12 amigos. Sim, porque os discípulos não eram apenas alunos, ele os chama de amigos. E nós, com 30, 40, 50 anos de idade, quantos amigos temos? Amigos realmente que merecem esse nome, não simplesmente vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos que conhecemos da igreja, não apenas isso, mas amigos, quantos nós temos? A pessoa egoísta só se interessa pela competição e perde as recompensas da cooperação. Deve-se preferir uma vida partilhada, que propicia ajuda, conforto e defesa mútua, em lugar dos males da vida de solidão.
O mundo que nos rodeia, embora ele diga que valoriza a amizade, mas na realidade ele leva as pessoas a se isolarem, a se fecharem na sua bolha particular cada vez mais. O terceiro item da nossa lição, do último tópico da lição, nos fala sobre a popularidade transitória. Eclesiastes 4,16. Era sem conta todo o povo que ele dominava, se referindo a um líder, a um príncipe, a um rei. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, correr atrás do vento. Quão transitória e totalmente temporária é a popularidade conferida às pessoas. Se entrarmos no YouTube, por exemplo, ou na internet, em qualquer site de busca, colocarmos famosos que sumiram. Pessoas, celebridades que ontem estavam em altas posições na mídia, nos jornais, e de uma hora para outra sumiram. O que aconteceu com elas? Nós veremos muitos artistas, cantores, gente famosa, muitos hoje estão esquecidos por todos aqueles que antes eram seus fãs, às vezes até passando necessidades. O que é que isso nos mostra? Que a fama, a popularidade, ela é como o vento. Ela passa rapidamente. O que vale? De que adianta ter grande poder e agir como um insensato, senil, incapaz de discernir que seus dias de governo se encerraram? Não adianta nada. É melhor ser sábio, ainda que jovem e pobre, como José. Lembra de José no Egito? E agir de modo tão proveitoso a ponto de sair da prisão para o governo do Egito. Tais são os constantes altos e baixos da vida. Nele se pode ver um jovem rei, que fora recebido entre homenagens, se tornar velho e ser esquecido como seu antecessor. O herói de hoje é o rejeitado de amanhã. Enquanto os governantes tremem e procuram diligentemente tornar seguro o seu trono, as pessoas clamam por mudança, por revolução. O povo está sempre querendo mudança. O ser humano é instável. Pode aplaudir efusivamente ao recém-chegado num instante e no outro gritar, crucifica-o. Como pode o plano de Deus abranger tamanhas disparidades como essas? Só Deus para conceber um plano que compreende toda a diversidade dos bilhões de seres humanos de todas as épocas, de todos os tempos, raças, tribos e nações. E o plano de Deus é tão grandioso que abrange tudo isso. Concluímos a nossa aplicação pessoal, que em Deus encontramos o verdadeiro sentido da vida. Sem Ele, a vida se torna vazia, inútil, e tudo o que fazemos carece de relevância e significado. Aqui está, portanto, o resumo da nossa lição de número 9 do Programa de Educação Cristã Continuada. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.